Olá, como vai você? Tudo bem? Você, meu amigo, você, minha amiga, você aí das redes sociais, você do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Meu nome é Jefferson, sou um palestrante cristão e toda semana eu estou passando no Facebook, nas redes sociais, para deixar uma reflexão teológica, uma reflexão filosófica, uma reflexão apologética ou uma reflexão científica. A de hoje ela é teológica e ela tem muito a dizer com nós no nosso contexto de vida do cotidiano. Eu queria falar sobre o bom senso, né? Como agir com bom senso? Como a gente deve agir com bom senso? Na família, né? Marido, esposa, pai e filhos, né? Patrão, empregado, professor, aluno e por aí a gente vai, né? Interagindo com as pessoas. Nós devemos, nos dias de hoje, dias difíceis, né? Dias corriqueiros, dias de angústia, de muita tribulação, adversidade, nós devemos buscar a direção, né? Uma espiritualidade e devemos usar de bom senso em todo tipo de relacionamento que a gente está se relacionando com o nosso próximo, né? O que é bom senso? Bom senso é uma qualidade que reúne as noções da razão e da sabedoria, caracterizando as ações que são tomadas de acordo com as regras e costumes adequados para determinado contexto. Quando se diz que o indivíduo age com bom senso, significa que utiliza de argumentações e atitudes racionais para poder fazer julgamentos e escolhas assertivas. De acordo com os padrões morais de uma sociedade, bom senso também pode ser a forma espontânea de filosofar dos indivíduos, ato este conhecido como filosofia de vida, onde supõe-se certa capacidade de organização e independência de quem analisa a experiência da vida cotidiana e da vida alheia. Para o filósofo Aristóteles, o bom senso é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta. Essa é a palavra de bom senso. Ação correta. Nós fazemos julgamentos, tomamos atitude, fazemos escolhas, mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as nossas ações nem sempre são corretas. Falhamos muito, né? Pecamos, agimos precipitadamente. E isso eu falo em todo o âmbito, né? Como pesquisador eu falo, na família erramos bastante, procuramos acertar e temos acertado, mas erramos bastante, né? Na sociedade, né? No âmbito familiar também, parentes, né? Nós erramos muito, né? Mas nós precisamos buscar a orientação divina, né? Buscar a direção de Deus, né? Em nossas vidas para a gente agir com bom senso. Tem um texto na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28. Aqui vai falar sobre Salomão. Todo mundo sabe que Deus deu para Salomão sabedoria, né? A sabedoria de Salomão era tanta que a rainha de Candace, ela veio lá da Etiópia para ver essa sabedoria de Salomão. Era aquilo que estavam falando, né? A fama de Salomão correu tanto ao ponto de ir lá na Etiópia, a fama de Salomão, e a rainha não, tem que saber, tem que ver se é verdade, averiguar isso daí. A rainha agiu até com uma atitude apologética, né? Nós ouvimos tanto de um fulano, de um ciclano, de um líder, de um pastor, de um palestrante, de um pesquisador, mas nós temos que ir lá averiguar, né? Jó falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu de contigo andar, né? Nada como conhecer de fato, averiguar os fatos. Foi o que a rainha de Candace fez. Ela ouviu falar de Salomão e ela foi lá, né? Em Israel, foi averiguar. E segundo alguns historiadores, e a própria Bíblia fala, né? Diz que o que ela viu lá, né, na administração, no reino, nas riquezas, em tudo que Salomão angariou, com a sabedoria que Deus lhe deu, diz que foi só a pontinha do iceberg. Tamanho era a sabedoria que Deus tinha dado para Salomão. E foi tanta que nós vemos nesse texto aqui, que fala como agir com sabedoria, fala das duas mulheres, né? As duas mulheres que elas moravam juntas. E depois você lê todo o texto na sua casa aí para conferir. Eu vou ler para rápido, para a reflexão não ficar tão exaustiva, né? Cansativa.
Eu vou ler só o versículo 27 e 28, mas você deve ler na sua casa 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, para você ver realmente, não, aquele irmão está falando, está amparado na palavra de Deus. O versículo 27 diz: então o rei decidiu: dai a primeira um menino vivo e não mateis, ela é a mãe. O versículo 28 diz: todo Israel ouviu a sentença do rei e passou a respeitá-lo, porque viu que ele tinha a sabedoria de Deus para julgar. Então, quanto mais a gente estiver próximo de Deus, da vontade de Deus, mais o bom senso vai estar junto conosco, em nossas atitudes cotidianas, nossa atitude familiar, em nossa atitude profissional, né? Como agir com bom senso. Salomão agiu com bom senso aqui, né? Ele viu, as duas mulheres estavam brigando por causa dos filhos, que aconteceu durante a noite lá. Uma mãe, ela virou e acabou matando o filho. E ela acordou e viu que o filho dela estava morto e ela trocou de filho. Aí quando a outra acordou e viu que o neném dela estava morto, e começaram a brigar, foram parar na presença do rei. E começaram a falar, a discutir. O rei falou: traz uma espada. Eu vou cortar a criança no meio e vou dar uma metade para uma, metade para outra. Aí uma concordou: não, corte sim. Mas a verdadeira mãe que estava ali para defender, ela falou: não, deixa a criança com ela. O importante é a criança sobreviver. Então, de imediato, né, Salomão já viu, né, a sabedoria que Deus lhe deu. Então, aquela mulher era mãe de verdade, porque ela preferiu, mesmo ficar longe do filho, mas preferiu o filho vivo. Então, você vê que sabedoria, né, que bom senso que agiu Salomão naquele momento. Ele descobriu quem era a verdadeira mãe. Então, isso serve para a gente de lição, para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Nós estamos envolvidos em relacionamento de todo tipo, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, né? Relacionamento com as pessoas. Então, nós temos que buscar a direção de Deus e ter sabedoria para agir com bom senso. Eu gostaria de ler um comentário aqui na Bíblia Esperança, do teólogo Luiz Saião, que diz assim: como agir com bom senso? Quantos problemas seriam evitados se todos agissem com bom senso? A gente que possa... Deixa eu tirar meu óculos aqui que está embaçado. A gente possui muita cultura. A gente possui muita cultura e tem muita inteligência, mas nem sempre isso traduz em bom senso. O bom senso é a sabedoria prática da vida. Há situações difíceis que precisam ser avaliadas de vários ângulos. Uma decisão precipitada e impensada trará terríveis consequências na história. Na história aqui de Salomão, vemos como, sem pressionar ninguém, sem usar da força ou mesmo de testemunha, ele resolveu com sabedoria e bom senso uma questão difícil e delicada, né? Esse é o comentário do teólogo Luiz Saião. Com bom senso, ele decidiu uma questão tão difícil e delicada, né? Duas mães brigando por um só filho ali, e Deus deu sabedoria para ele. E nós temos que ter sabedoria também. Sabedoria no dia a dia, sabedoria com a família, sabedoria com os vizinhos, sabedoria no trabalho. Essa é a sabedoria, é o bom senso. Para Aristóteles, o bom senso é elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque tomaram atitudes precipitadas, né? Na hora da raiva, na hora do ódio, na hora do rancor, na hora da mágoa, e a gente tem que buscar a face de Deus, né? Falar com Deus. Eu gosto muito de citar esse texto, Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo fala assim: não estáis inquieto por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido diante de Deus, através da oração e da súplica com ações de graças. Sempre eu tenho feito isso. Toda vez que eu vou tomar decisão, eu busco a vontade de Deus. Eu falo, eu coloco, né, eu desabafo, como fala, eu desabafo para aquele que pode, né, entender as minhas lutas, minhas adversidades, acalmar o meu coração, colocar paz interior, que é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos buscar a face de Deus, vamos orar, buscar a vontade de Deus e depois tomar atitude, né? Você vê que a vida de Jesus foi dessa maneira. Jesus sempre estava orando. Jesus tomou várias decisões no seu ministério terreno, mas sempre ele estava orando e buscando a vontade de Deus. Eu não estou falando de oração aqui, mas oração faz parte da vida nossa, né? Do nosso devocional cristão.
Eu estou falando de bom senso. Então, para a gente ter bom senso, a gente tem que buscar orientação divina. Ter sabedoria de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão, neste caso aqui, em 1 Reis capítulo 3, né, das duas mulheres brigando por causa do filho. Que Deus abençoe a minha vida, a minha família, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos orar, vamos buscar a direção de Deus e pedir para que Deus nos ajude a tomar atitudes corretas, né? Como Aristóteles falou, ação correta, para que nós possamos colher frutos de alegrias, frutos proveitosos em nosso dia a dia, né? Que com certeza, né? Assim como Deus fez o homem para ser feliz, para estar na presença dele e desfrutar de todas as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, então com bom senso nós vamos vencer, tomando atitudes corretas em nosso dia a dia. Deus abençoe, fique com essa palavra, que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família.